Bom dia, meu aluno, minha aluna do Colégio Unifor. Hoje, 5 de junho, nós vamos dar um novo passo na nossa matéria de filosofia. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 7 da sua apostila. Capítulo 7 vai tratar, então, sobre a filosofia medieval, ou também conhecida filosofia da Idade Média, né? E o tema primeiro, né, nós vamos trabalhar hoje, né, nessa aula, um pouco o que é a patrística, quais são os períodos da filosofia da Idade Média medieval e, principalmente, quem foi Santo Agostinho. Mas, nossa, que obra é essa? Por que o professor resolveu colocar um toque de Deus, né, na criação? É uma obra que se encontra na Capela Sistina, né, feita por Michelangelo, e ali você encontra Adão e Deus, tá? Então, nós temos que remeter à antiguidade, porque os filósofos da antiguidade, eles sempre buscaram a causa, a origem, as verdades, não é? A arqué. E a gente esbarra agora com uma filosofia que vai mostrar para nós que a verdade não é uma coisa, mas é um ser. E que ser é esse? É um ser uno, único, que é Deus. Toda vez que eu gosto, toda vez que eu vou dar essa aula, em todos os lugares, eu gosto de usar essa citação de João capítulo 1, a citação bíblica de João capítulo 1, tá? Para você entender um pouco do que significa essas filosofias que nós vamos estudar. Essas filosofias que nós vamos estudar, ela está esbarrando com um pouco da filosofia antiga, ela está nesse contexto ainda da filosofia antiga, né? Nós temos que lembrar que nós estamos sendo dominados ainda pelo Império Romano, né? Império Macedônico, depois Império Romano, e ainda nós temos muita influência, né, greco-romana. Só que nós estamos falando agora de um outro lado desse império, né, Jerusalém, né? E por falar sobre isso, né, nós estamos barrando com uma seita religiosa chamada judaísmo. E o judaísmo é a única, ou melhor dizendo, é a primeira religião que acredita num Deus único, tá certo? Um Deus que é único. E aí, dentro desse contexto do judaísmo, né, dentro desse contexto dos judeus que acreditam nesse Deus único, aparece então uma figura importante. A figura do Christos. Quem é o Christos? O enviado, o escolhido. Tá? Os judeus, né, desde a antiguidade, desde o Antigo Testamento, né, com Abraão, com os profetas, eles esperavam a vinda de um Messias, de uma pessoa que ia vir, né? E essa pessoa ia vir e ia salvar o povo judeu. Eles esperavam, então, o Messias, o Christos, o enviado por Deus, o escolhido por Deus para salvar, né? Para remir os judeus do pecado. E aí, nós temos quem? Quem vai ser esse Christos? Essa pessoa escolhida, né? Aí eu gosto de, antes de começar essa aula sobre a patrística, os períodos da patrística, remeter a João capítulo 1. No capítulo 1 de João, né, ali logo no primeiro capítulo, né, nos primeiros versículos, João já nos diz, no princípio era o verbo. Quando a gente começou a estudar filosofia, né, a gente tinha uma mania de falar, uma mania não, a gente estudou essa parte na hora que falava que a palavra logos, né, a palavra logos, né, significava a palavra verbo. Verbo, logos, razão, tem tudo o mesmo sentido, tá? Então, verbo, logos, razão, é tudo a mesma coisa, tá certo? Então, quando você fala verbo, você fala em logos, né? Logos significa... O que significava logos? A palavra, tá? Diferente do mitos, que era a palavra pronunciada. O logos é a palavra racionalizada, é a razão. Logos é a razão, tá?
E quando a gente fala do logos como razão, a gente vai e começa a ler esse primeiro versículo e você vai entender quem é esse logos, quem é essa razão, quem é o ser racional que cria todas as coisas, né? Que transforma, que muda, né? Quem é a arqué de todas as coisas? Quem é o logo de todas as coisas? Quem é a razão do ser e do existir de todas as coisas? Nós vamos falar que esse logos, esse ser, é o próprio Deus, tá? Então vamos lá. No princípio era o verbo. Eu posso tirar essa palavra verbo e posso colocar logos. No princípio era o logos. E o logos estava junto de Deus. E o logos era Deus. Então, quer dizer, Deus é o logos, né? Deus é a razão de todas as coisas. Logicamente, existia um outro logos, né? Um outro ser criador, né? Uma outra arqué ali por trás. E quem é essa própria arqué ali? O próprio Christos. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Então existia também, junto com Deus, que é o logos principal, um outro logos, né? Uma outra razão. E esse ser racional, esse outro logos, né, é o próprio Cristo. Mas quem é esse Cristo? É Jesus. Tá? É Jesus, certo? E aí, esse Jesus, né, esse Cristo ó, se fez carne na pessoa de Jesus, né? Nós damos o nome de Jesus, o Cristo. Ó. Jesus não chama Jesus Cristo. Jesus chama Jesus. O Cristo é a classificação que nós damos para ele, de ser o enviado, o escolhido, né? Então, o Cristo, né? O Cristo se fez carne, olha, se fez carne, entrou na nossa condição humana e habitou entre os humanos. E aí nós vimos a sua glória, a glória que o Filho único recebeu de seu Pai, cheio de graça e de verdade. Então, peraí, quem é o Logos? Quem é a verdade? Quem é a razão de todas as coisas? Deus. Está entendendo, meus queridos? A razão de todas as coisas é Deus, tá? O princípio de todas as coisas foi nos dado por Deus, tá? E a partir desse momento, né, que Jesus veio, pronunciou a sua palavra, né, se deu em alimento, né, morreu, foi crucificado, morto, sepultado, né? E aí nós, os cristãos, ou os cristãos assim, acreditam que ele ressuscitou no terceiro dia, que ele ressuscitou. E aí os apóstolos, né? Os apóstolos e os seus discípulos continuaram essa pregação de amor, de esperança do Cristo, né? De Jesus, do Cristo que foi enviado por Deus, né? Porque ele era o próprio Filho de Deus. E aí, a partir desse momento, você entende que a filosofia da Idade Média ou medieval, ela é dividida em 4 partes. Para a gente chegar na aula de hoje, que é a patrística, tá? Então, quais são as 4 partes que dividem a filosofia da Idade Média ou medieval? Primeira, dos padres apologistas, né? Algumas filosofias, alguns livros de filosofia vão falar que esse período dos padres apologistas, dos padres apostólicos e da patrística era um período só. Então, eram 7 séculos, né? Por isso que significa patrística. Patrística vem da palavra pater, pai. Mas por que pai? Porque foram os pais da fé, foram os primeiros, depois da morte de Jesus Cristo, a pregar a palavra do Cristo, né? A continuar as obras do Cristo. Está claro isso? Espero que você tenha entendido. Então, Jesus morre e os apóstolos, então, começam a pregação, né? Saem pelo mundo para pregar o evangelho, né? Para pregar as obras que o próprio Cristo fez. E aí, meus queridos, nós temos o primeiro período, que também pode ser considerado como período da patrística, como dos apologistas também pode ser considerado da patrística, né? Os padres apostólicos, apóstolos, são os apóstolos que viveram entre o século 1 e 2 da era, depois, né, do nascimento de Cristo. E aí foram os primeiros, né, a pregar a palavra, né?
foram os iniciadores, né, a porta para essa nova religião que estava surgindo, que é o cristianismo. E nós temos que dar destaques a um grande pensador, que foi Paulo de Tarso. Quem é Paulo de Tarso? Paulo de Tarso era, né, um dos maiores perseguidores de cristãos e se tornou o maior apóstolo, né, o maior discípulo. Apóstolo não porque ele não era apóstolo, porque ele não conheceu Jesus Cristo, mas o maior discípulo de Jesus. Tá? E aí, o maior discípulo de Jesus, né, que é Paulo, embora não conheceu e era o perseguidor de cristãos, ele se torna um dos maiores cristãos, porque um dos maiores pilares do cristianismo, porque as suas cartas são cartas direcionadas para as comunidades cristãs, são cartas que vão tratar temas relacionados à vida cristã, que ali se iniciava. Depois, né, a morte, né, dos apóstolos, né, depois de Paulo, e aí a igreja continua se estendendo. E aí nós temos ali o século III e o século IV, que seriam os padres apologistas. Os padres apologistas são os padres, né, os pais da fé, né, são aqueles que vão contra, vão fazer apologia. Apologia é o quê? É o cristianismo. Contra quem? Contra a filosofia grega. Contra essas filosofias, né, que nós acabamos de estudar, das filosofias helenísticas, da filosofia de Platão, da filosofia de Aristóteles, que às vezes não condiziam, né, não comungavam com a forma de ver e de viver dos cristãos. Tá certo? Então, por que eles faziam apologias? Eles defendiam a fé cristã contra os ideais, então, da filosofia grega. Porque a filosofia grega poderia ser uma porta aberta para o pecado, né? Se você seguisse alguns preceitos, né, algumas filosofias gregas, elas poderiam te levar ao pecado, ao erro. E nós estamos falando aqui de filosofias que estão formalizando, se formando, para levar o homem ao encontro mais íntimo com Deus. E aí, nós temos o terceiro período, que é o período da patrística, né, que começa do século IV e se estende. Né? Só que aqui eu coloquei, é dividida em 7 períodos. Por que é dividida em 7 períodos? Ela poderia ser dividida em muito mais períodos, tá? Só que ela vai se estendendo. Alguns estudiosos falam que ela começa do século I e vai até o século VIII. Tá certo? Ou muito mais lá para frente. Então, isso aí é um erro de datas, mas isso não importa. O importante é que, a partir do terceiro período e do quarto período da patrística escolástica, se no primeiro período dos apostólicos e dos apologistas, a fé não comungava com a razão. Quem é a fé? A fé em Cristo. Quem é a razão? A filosofia. A fé e a razão não se comungavam, não se batiam. Então, era vista como opostas. Agora, no século, a partir do terceiro período e do quarto período, que é o período da patrística e da escolástica, vai acontecer o quê? A união entre fé mais razão. Fé mais razão. Tá? E aí nós vamos perceber que a filosofia de Santo Agostinho é uma filosofia totalmente voltada para a filosofia de Platão. E aí você vai conhecer um pouco mais sobre Santo Agostinho. Quem foi Santo Agostinho? Santo Agostinho foi um bispo da Igreja Católica, mas antes dele ser um bispo da Igreja Católica, ele era um cara da vida, tá? Ele era um cara literalmente da vida. O Santo Agostinho, ele teve muitos problemas antes da sua conversão, tá? Ele, logicamente, teve contato, né, com o cristianismo. Sim, ele teve contato com o cristianismo antes, tá? Só que ele não aceitou o cristianismo. E depois ele percebeu que, até uma das partes da sua literatura, ele escreve assim: eu te procurei tanto, ó beleza, né? Te procurei tanto pelo mundo, ó beleza infinita. E a beleza infinita estava próximo de mim. Quem é essa beleza infinita? Quem é esse belo infinito? O próprio Deus. Por quê que eu falo beleza? Porque o Santo Agostinho era um cara que procurava prazer.
procurava o belo, né? E ele percebeu que o belo, o estético, né, o prazeroso, não estava fora. Não estava fora, estava dentro dele. Estava dentro dele. Quando eu falo dentro dele, porque ele vai usar aquela teoria da iluminação, que na próxima aula eu vou falar. Dentro dele, quem está dentro de você? Deus. Deus habita dentro de você. Tá? Então, o nosso Santo Agostinho, que viveu ali em 300, né, ele é o expoente da filosofia e da religião. Tá? Eu acho bonito, no final da nossa apostila, vai falar o seguinte: a sabedoria para Agostinho é una. E isso significa que filosofia e teologia, entendimento e fé, ciência e religião estão amarradas de modo agora inseparáveis, não se separa. Santo Agostinho, então, ele conseguiu unir, né? Olha lá, tem uma palavra escrita ali, veritas. Quem é a verdade, né? Quem é a verdade que o Santo Agostinho tanto procurava? A verdade é Deus. A verdade está em Deus, tá? E aí, nós temos, então, um pouco aí da biografia de Santo Agostinho, que também está na sua apostila. Aurelius Agostinos. Então, Aurélio Agostinho foi conhecido como Santo Agostinho de Hipona, né? Opa, passou aqui sem querer, tá? Foi o patrono da ordem religiosa agostiniana, foi o fundador da sua obra religiosa, da sua instituição religiosa, do seu instituto religioso, tá? E um dos maiores responsáveis, então, pela doutrina cristã. Lógico, nós temos um dos maiores poetas, Paulo, mas agora Santo Agostinho, ele predomina por séculos e séculos, né? O cristianismo vai ser agostiniano por anos e anos até chegar, então, né? Até chegar, então, Tomás de Aquino. Então, olha, ele nasceu dia 13 de novembro, na cidade de Hipona. A mãe era cristã, mas o pai não era, o pai era pagão. Aos 11 anos, né, ele foi estudar numa escola onde teve contato com a literatura latina e com práticas e crenças pagãs. Aí foi isso que começa a mexer um pouco na vida dele, tá? Ele muda para Roma, ele se torna professor de retórica, mas nesse período ele já não era mais cristão. Então ele era um cara que procurava a estética, procurava o belo. Conta-se aqui na sua apostila que ele chegou a ser, antes de ser padre da igreja, ele tinha uma amante, ele teve uma filha com essa amante e até procurou um casamento sério. Mas ele procurou um casamento sério, mas antes desse casamento sério, ele já tinha uma amante por trás, né? Ele tinha uma amante na qual teve um filho com essa amante. E esse filho morre na adolescência, tá? E a sua mãe, a Santa Mônica, que virou uma santa da igreja, vivia rezando para Agostinho, para ele converter, né, para ele ser uma pessoa do bem, ser convertido. Só que nesse meio tempo, né, da não conversão de Agostinho, o Santo Agostinho teve esse contato com esse maniqueísmo, que era uma seita formada por Maniqueu, que era um pensador persa que afirmava que o mundo era criado por dois elementos opostos, né, o bem e o mal, né? Lembra muito aquele conceito oriental de Yin e Yang, tá? E aí, o Santo Agostinho, ele teve contato com esse maniqueísmo, ele teve contato com outras seitas religiosas, outras seitas pagãs, né? Outras filosofias de vida, mas ele foi começar a perceber, né, essa presença, né, essa verdade, só quando ele começou a escutar as pregações, né, de Santo Ambrósio. E o próprio Santo Ambrósio, né, que era um bispo católico, vai ajudar o Santo Agostinho nesse processo de conversão. E aí, olha para você ver, ó, Agostinho decide converter-se ao cristianismo católico e abandonar toda a sua antiga vida de conforto, de hedonismo, né, hedonismo de prazer, para servir a Deus. E aí ele é batizado por Santo Ambrósio. Neste período aí, a sua mãe estava viva e acompanhou, né, essa conversão de Santo Agostinho, né? E aí ele percebeu, né, através das pregações de Santo Ambrósio, que o cristianismo também era rico de retórica, né? Era rico de mitologias, porque quando o próprio Cristo falava
o Cristo falava, quando Cristo falava através das suas pregações, ele usava então um pouco de mitologia também. Ele usava um pouco dos mitos. E quando você vê isso? Quando o Jesus está nos montes e aí ele fala em parábolas, né? E aí o Agostinho percebeu que o cristianismo era rico também. Era muito mais rico do que as outras seitas que ele procurou. E aí, então, depois, ele foi ordenado bispo, ele foi ordenado padre, né? Depois de 6 anos, ele foi ordenado bispo, tá? E as suas obras são o suporte da fé cristã, até chegar, então, o período da escolástica. Sobre, então, a filosofia de Santo Agostinho, nós vamos trabalhar na próxima aula, tá? Na próxima aula. Então, Santo Agostinho deixou muitas obras, olha lá, 113 obras escritas, tá certo? Tratados filosóficos, tratados teológicos, interpretações bíblicas, tá? Então, Santo Agostinho foi literalmente o cara, então, do cristianismo, tá certo? Então, espero que você tenha entendido um pouco, tá? A nossa aula de hoje vai na página 42, 43, 44, tá certo? E na próxima aula nós vamos continuar, então, da filosofia de Santo Agostinho, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus.